Olá, pessoal, tudo bem? Esse é o Pode Com Ela, eu sou a Carol Facina e hoje eu tô com um convidado incrível aqui na mesa do Pode Com Ela, um cara multi, assim como a gente gosta de receber aqui, Maxwell Rodrigues. Carol, obrigado pela presença, obrigado a todos que estão nos assistindo. Que bom estar aqui com vocês para que a gente possa bater um papo, compartilhar um pouquinho daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente entende e, é claro, sempre trazendo muito uma visão do que é importante para o nosso desenvolvimento. Maxwell, ele é escritor, empreendedor, apresentador, falei que as facetas são múltiplas e ultimamente ele explora um assunto muito pertinente à nossa localização aqui, que é o Porto. Maxwell, como começou tudo isso na sua vida, essa movimentação dentro da comunicação? Na verdade, eu sempre fui um empreendedor, né? Eu sempre tive os meus negócios associados à área de tecnologia. Evidentemente, por a gente estar aqui perto do maior porto do Hemisfério Sul, naturalmente os negócios, eles orbitam o setor portuário. Então, eu sempre tratei de tecnologia olhando para o setor portuário, né? Essa sempre foi a minha principal vertente, ou seja, aquilo que sempre eu me especializei. Há 10 anos aproximadamente, 12 anos para ser mais sincero, eu comecei a trabalhar com automação portuária. A gente é uma subsidiária de uma empresa de Roterdã que foca em automação portuária, tem hoje aproximadamente 60% do share mundial, e quando a gente fala de automação, naturalmente a gente precisa ser um especialista, um clínico geral, né, de absolutamente tudo. É como se fosse automatizar o estúdio aqui, né? Então, para automatizar o estúdio, você precisa conhecer um pouco da câmera, do funcionamento, da TV, do microfone, e aí a gente começa a ganhar bastante conhecimento. Um grande amigo meu, há 5 anos atrás, mais ou menos, numa conversa que a gente estava tendo, ele falou: Maxwell, ninguém fala de Porto, né? Porto é muito complicado, Porto é muito técnico. E eu falei: não, Porto é muito legal, eu gosto de Porto, como é que Porto... Ele falou: não, é difícil as pessoas entenderem de Porto, né? Todo mundo fala desse mantra da relação do Porto com a cidade, Porto, mas a cidade é muito distante do Porto, e o Porto, por sua vez, também é distante da cidade, muito pela falta de conhecimento daquilo que existe dentro das operações portuárias. E aí ele me convidou para ir numa rádio, falou: você não quer fazer comentários de Porto numa rádio? Eu falei: não. Eu tenho muita coisa para fazer, não é o que eu estou objetivando agora, não tenho intenção. E aí teve uma insistência da parte dele, a gente sempre teve uma amizade muito grande, e ele acabou me convencendo. Eu falei: vamos na rádio, vamos fazer um dia. A gente fez, foi legal, foi bom, eu gostei. Isso é o primeiro recorte que eu faço aqui, né? Eu sempre faço aquilo que eu gosto. Eu acho que as pessoas têm que buscar aquilo que elas gostam fazer. Eu acho que a gente faz de uma maneira melhor, a gente consegue se empenhar muito mais. E a rádio me fascinou. A rádio me fascinou. Eu falei: cara, uma coisa muito legal. Você precisa ter um time de pensamento. Você está sempre ao vivo. Você precisa ser criativo. E aquilo me desafiou. Achei muito legal. Por incrível que pareça, foi dando certo. De uma rádio eu fui para 2, para 3, para 4, até o momento que eu estava em 5 rádios. Né? Mas então, mais ou menos nesse mesmo esquema que você tem na TV hoje, ou era outro modelo? Eu era comentarista de Porto, tá. Né? Então eu trazia informações a respeito do Porto. Então o Porto bate recorde. Por que o Porto bate recorde? Né? O que isso afeta a vida do cidadão? Qual a importância do Porto bater recorde, por exemplo? De que maneira você pode entrar no setor portuário, né? Dicas para que você possa se candidatar a uma vaga de emprego ou o que quer que seja. E aí a gente veio tratando e abordando muito desses assuntos, não assuntos tão generalistas, mas assuntos técnicos também. Então a gente começou a abordar os dois temas, e isso se deu em 5 rádios. Né? Numa determinada oportunidade, eu estava num evento, do setor portuário, e aí alguns executivos estavam lá também e comentaram com uma TV regional, que tinha um diretor também de uma TV regional lá, de que a gente precisava de um espaço na TV para falar de Porto, né, com uma linguagem parecida ou igual à minha, que pudesse levar essa informação para as pessoas. E aí, até brincando, eu falei: gente, desce um pouco da árvore porque vocês estão muito longe, não, vamos tentar fazer, as coisas podem dar certo. E aí eu comecei a fazer comentários numa TV regional todas as quintas-feiras. Então eu entrava no telejornal abordando temas relacionados ao setor portuário. Isso virou um programa de TV.
né, naquela TV regional. Esse programa começou a ganhar uma notoriedade, perdão, ele começou a ter uma audiência significativa, e aí o Grupo Tribuna me convidou para fazer um projeto de um programa no YouTube. Foi assim que começou, né? De um programa no YouTube... a gente... Nem era para TV aberta, era para o YouTube, a princípio. Nem era para TV aberta. A princípio era para o YouTube, né? E aí vai o meu segundo recorte. Eu vou fazer uma série de recortes ótimo. aqui. A gente gosta de história aqui, Maxwell. De empreendedorismo. Eu acho que você precisa apostar. As pessoas muito na vida querem começar, né? Com projetos muito grandiosos. Eu, particularmente falando, eu gosto de projetos pequenos. Eu gosto de começar pequeno, né? Você tem a oportunidade de aprender e se você cair, o tombo não é tão grande. Então é importante você começar pequeno e fazendo bem feito. Eu comecei um projeto no YouTube, esse projeto ele perdura até hoje, né? Um canal especificamente técnico debatendo o setor portuário. Dali a gente começou a transformar os eventos do setor portuário dentro do grupo, né? Dando uma série de novas ideias e sugestão, isso também deu muito certo. Reformulamos ali o speech, principalmente de debate que existia e existe hoje dentro do grupo, e isso acabou caminhando para um piloto para a TV. A gente fez um piloto, entramos no jornalismo, na verdade eram pílulas dentro do JT1, onde eu mostrava as operações portuárias. Acho que eu lembro disso. Isso começou a ganhar muita notoriedade e aí a gente placou o primeiro programa de Porto na grade da TV Globo. Então eu fico muito feliz de ter hoje, né, esse espaço, que não é o espaço do Maxwell, né, é um espaço do setor. Eu acho que o setor ganhou muito com isso. Visibilidade. Não só na visibilidade, né, se você me permitir, mas também mostrando, principalmente para o cidadão, a importância, né, das operações portuárias para a nossa região e principalmente para a economia que a gente tem aqui. Ele sempre foi nesse horário? Porque o horário é incrível. Eu acho que o dia da semana que passa, que é aos sábados, próximo da hora do almoço. Depois do Jornal Hoje. Logo depois do Jornal Hoje, é um horário que tá todo mundo ali, ou olhando, almoçando, tá próximo de poder assistir o seu programa. Isso chama mais o telespectador, né? Eu acho que é um horário, um dia que é uma combinação perfeita. Eu costumo dizer que TV ela é rotina, né? As pessoas constroem rotina para assistir televisão. E você tá certo, o horário ajuda também, né? Mas o conteúdo tem que ser muito bom. Não, o conteúdo é incrível, não quis dizer que o conteúdo não é, gente. Inclusive porque eu confidenciei pra ele antes de começar a gravação que eu e minha família, a gente assiste todos os sábados. Somos, assim, assíduos, até porque a gente tem alguma vivência, né, com o porto, né, do setor portuário. Então é um assunto que vive na minha casa e o Porto 360 contribui muito para os nossos debates familiares aos sábados. Quem não assistiu ainda assiste, porque é incrível. Aliás, você fez uma ação social no último programa, acho que foi o último que foi ao ar, não foi? Da Dia das Crianças? Foi o último, o penúltimo programa, se não me falha a memória. Nós juntamos o Porto 360 com o Vai Nessa. E não, foi muito legal. Inclusive, essas minhas filhas assistiram também, porque teve muita participação de criança recebendo. Sim. Vocês lotaram um container. E o programa, o legal do programa, e aqui eu vou fazer dar um pitaco de telespectadora, é que você mostra que qualquer um, né, habilitado, pode fazer ou pode se capacitar, na verdade, para fazer e trabalhar, de repente, dentro dessa área. Porque você vai lá e aprende. Nesse último programa, encheram um container. Eu vi que ela tentou lacrar o container, teve muitos movimentos. Sim. Quem tem essa ideia de humanizar isso? Na verdade, essa ideia em particular, ela surgiu porque houveram algumas ações da Globo, né? E o programa, tanto por 360 quanto Vai Nessa, eles ficaram fora do ar. Como a gente vai ficar agora por conta da Copa do Mundo, né? Tem uma série de jogos da Copa do Mundo aos sábados e aí, naturalmente, claro, a emissora ela acaba alterando a grade em virtude da Copa do Mundo. E aí a gente pensou no retorno, né? Quando a gente pensou no retorno, o pessoal de criação fez uma chamada minha com a Vanessa, né? Não sei se as pessoas acompanharam, então tinha uma chamadinha minha na TV dizendo, olha, o Vai Nessa e o Porto 360 voltam no próximo sábado. E essa chamadinha era eu e ela junto. E aí numa conversa minha com ela, eu falei, pô, se na chamada a gente tá junto, vamos fazer alguma coisa junto no retorno, né? A gente tá no mês da criança, e aí eu comentei com ela, que tal você apresentar o Porto e eu apresentar o Vanessa, né? Ela falou, cara, a ideia é fantástica, acho muito legal, mas a gente precisa construir uma pauta. Eu falei, mês da criança, vamos encher um container de brinquedos. E aí veio o desafio, né? Costumo
até brincar que as pessoas que trabalham comigo falam Maxwell caiu do berço, né? Então, assim, não é só ter ideia, a gente precisa executar a ideia e entregar muito bem entregue. E aí veio o desafio. As pessoas que fariam as doações, era o primeiro desafio para poder encher esse container. O segundo, arrumar um terminal que pudesse, né, compartilhar e tá junto nessa ideia. E aí já deixo aqui o meu agradecimento ao Brasil Terminal Portuário, que abraçou essa ideia de imediato. Terceiro, a gente tinha que ter um container, né? Quem disponibilizaria um container, né? O custo de um container de dia é significativo. A MSC prontamente disponibilizou esse container para nós. Depois a gente tinha um caminhão, né? Então tinha que achar um caminhão, porque como é que a gente carrega esse container? Achamos um caminhão também, e aí a gente elegeu ali a CUFA, né, a Central Única das Favelas, para que a gente fosse lá na Vila Margarida fazer essa entrega dos containers. Então, a Vanessa operou, né, o container dentro do terminal, separou esse container e estufou o container, né, que na verdade encheu o container de brinquedos, e entregou para mim no Vai Nessa, né, e aí fizemos uma brincadeira que eu não ia conseguir trazer ou tirar todos aqueles brinquedos, e aí a gente contratou uma equipe de super-heróis, né, que os super-heróis ajudaram para que a gente pudesse fazer essa entrega dentro lá da Vila Margarida. Foi um dia muito especial para mim, assim, né, ver aquelas crianças, ver a felicidade delas e principalmente fazer o dia dessas crianças diferente, né, trazendo muita felicidade, muito carinho, as pessoas abordando a gente ali, ou seja, a troca é muito boa, é muito positiva, assim, e eu fiquei muito feliz de fazer um programa como esse. Foi incrível mesmo. Antes de começar a gravação, a gente estava conversando e você falou aqui para mim que superou a expectativa desse programa, até em questões de audiência, da receptividade do público, mas como foi o outro lado? Os empresários do setor, como te receberam, como eles participam, querem participar, como é essa receptividade com você? Eu sempre costumo dizer isso, né? E vai mais um recorte, né? As pessoas, particularmente falando, elas têm uma preocupação muito grande em vender, né? De um modo geral, todas as empresas, né, elas precisam vender para que elas possam monetizar, elas possam faturar para que elas mantenham a sua estrutura. Mas eu sempre costumo dizer que mais importante do que vender é entregar. Né? Então, quando você entrega bem feito e quando você é comprometido com a entrega, você gera credibilidade, você gera comprometimento com o teu mercado. E aí o mercado começa a apostar em você. E aí vem o grande desafio, ter novas ideias e fazer com que essas ideias, de novo, entrem dentro desse carrossel de entrega, né, e comprometimento para que cada vez mais você possa prosperar. Como eu te disse, a gente começou pequeno, né? Não era algo tão grande. E aí começou uma aposta de determinados executivos, esse projeto veio crescendo, a gente veio entregando cada vez mais, necessariamente a gente começou a construir outras frentes e outras iniciativas. Um outro projeto que eu trato com muito carinho é o reality que a gente fez do setor portuário. A gente fez o primeiro reality do setor portuário, onde a gente reúne 3 executivos, né? Seleciona 9 pessoas na cidade. Na última edição, a Fundação Getúlio Vargas recebeu 4.000 inscrições, foram 9 selecionados. Esses 9 selecionados, eles recebem um problema dos executivos e precisam resolver esse problema ao longo de 30 dias. É uma imersão no setor portuário. Então a gente mostra desde o processo seletivo, que mudou muito, né? Eu falo para as pessoas, não é mais um currículo, né? Muita gente fala para mim, Maxwell, eu posso te entregar um currículo para você levar numa empresa do Porto? Não funciona mais assim. Hoje você tem uma plataforma de contratação, onde você precisa se credenciar, você precisa se cadastrar. Ou seja, a modernização acompanhou também as operações, não só portuárias, mas o processo seletivo, né? E aí a gente mostrou e faz tudo isso dentro dessa imersão e faz com que os mentores que atuem dentro desse projeto chamado Porto Desafio dê todo o conhecimento para esses 9 participantes. No final eles apresentam um projeto, o grupo, né, que for selecionado ganha um MBA, ganha 2 cursos superior e são abertas vagas de contratação. Os executivos podem contratar quantas pessoas eles quiserem dentro daqueles 9. Eu achei que era uma vaga só aqui. O ganhador... Não, esse ano a gente abriu, os 9 estavam ali e poderiam ser contratados. E esse ano, assim, foi uma grata surpresa. Foram 4 contratados para trabalhar nos terminais. 50%. E é muito engraçado porque, assim, vira uma família.
né? Então, assim, eu ainda tenho um grupo de WhatsApp com eles até hoje. Eles compartilham, me mandam informação, eu mando para eles. Quer dizer, virou uma família mesmo. A gente fez a primeira edição, então eu costumo dizer que tem a família da primeira edição, a família da segunda edição, e ano que vem a gente vai para 4 episódios aos sábados também, na tela da TV Tribuna. É muito incrível. A gente fala muito aqui, e o produto do Pode Com Ela é o empreendedorismo, porque a gente vive isso 24 horas por dia, e você é uma pessoa que respira empreendedorismo. Quando começou, quando teve o start, vou empreender, ou por onde vou começar? Porque você fez uma faculdade de administração de empresas, é isso? E lá mesmo você tinha ideia de que empreender, você se via como funcionário, como isso surgiu na sua vida? Eu adoro responder essa pergunta, né? Já me fizeram em outras oportunidades e eu costumo dizer, ninguém nasce empreendedor. Né? Não existe o start do empreendedor. O que existe é a necessidade. Né? Então, quando você não tem oportunidade, quando você dificilmente consegue se encaixar dentro de determinados feudos, porque os mercados são feudos, né? A gente sabe disso, a gente sabe como é que funciona. Então, se você olhar o mercado da comunicação, você tem um feudo ali de inúmeras pessoas que atuam. Se olhar o Porto, a mesma coisa, entre a economia, banco ou o que quer que seja, né? Então, quando você não tem oportunidade, você tem que empreender, não tem jeito, né? E eu sempre falo que a melhor venda é onde você é o produto, né? Quando você começa a ser o produto, tudo começa a se transformar. Então você não nasce empreendedor, a necessidade te faz empreendedor. E a necessidade da vida me fez ser empreendedor, né? E eu sou um cara que eu sou aficionado por projeto, eu adoro projeto, eu sou um cara de projeto, eu penso como um projeto e eu estruturo todas as minhas ideias entre o início da ideia, o brainstorm que a gente faz, o planejamento de execução e principalmente a entrega. Enquanto eu não enxergo essas 3 etapas, aquilo para mim não é uma ideia, né? Eu percebo que muita gente tem uma ideia, fala assim, pô, eu tenho uma ideia de montar um negócio, legal, mas você sentou, você planejou, você viu como é, estudou a viabilidade. Né? Você estudou a viabilidade, você pensou em executar aquilo. Não, então eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas perdem tempo ao invés de gastar tempo. Então, eu gosto de gastar tempo na minha vida. Então, para você ser um empreendedor, eu acho que o primeiro fator é a necessidade. Né? Quando você tem a necessidade, quando você necessariamente precisa, né? Ou seja... Quando os boletos aparecem, né, se tornar adulto, né? Você fala assim, agora eu tenho que fazer as coisas acontecerem. Então aí você tem 2 caminhos. Você tem o caminho profissional, o que é legítimo, né? Onde você pode ser empregado e pode ser um grande executivo, ou o que quer que seja, né? Um caminho a percorrer. Ou você pode ser um empreendedor, que é outro caminho a percorrer também. Os 2 têm risco, né? E é uma questão de escolha. A vida é feita de escolhas. Então, quando você escolhe um determinado caminho, você precisa apostar naquele caminho. E eu gosto de empreender, eu gosto de ter ideia e gosto principalmente, volto a frisar isso, de entregar. As pessoas querem muito vender e tem pouca preocupação com a entrega. E a credibilidade vem da entrega, né? Sem dúvida, né? Quando você tem uma boa entrega, quando você tem um bom relacionamento, principalmente nesse mundo disruptivo que a gente vem vivendo hoje, né? As pessoas estão muito mais distantes e eu percebo que hoje o cliente, ele quer ficar muito mais próximo das pessoas, né? O relacionamento é muito importante. A gente está falando de empreendedorismo e eu gosto muito de usar esse exemplo também, né? No qual o network é fundamental. Quando você tem um bom network, as tuas ideias podem ser estruturadas, né? Eu sempre costumo brincar, eu sou um Apple maníaco, eu amo Apple, né? Então, a minha vida é Steve Jobs, né? Então, muita gente acaba dizendo, não, Maxwell, mas a Microsoft, isso e aquilo. Ok, eu respeito, mas eu costumo dizer que a vida, por exemplo, né, falando do empreendedorismo e da importância do network, a vida do Bill Gates, né, não foi uma vida empreendedora, foi uma vida baseada no network, né? O início, o start da vida do Bill Gates foi baseada no network. Ou seja, ele comprou uma ferramenta chamada DOS, não foi ele que desenvolveu, né? Não sei se as pessoas sabem disso, mas ele comprou aquela ferramenta. A mãe dele era uma grande advogada, muito próxima ao presidente da IBM, que conseguiu apresentar aquela plataforma que o Bill Gates havia comprado para o presidente da IBM, e a partir daí
veio e surgiu a história da Microsoft. Ou seja, se não houvesse ali o link, né, alguém que o fizesse network, elo, né? esse elo, muito dificilmente o Bill Gates seria quem é o Bill Gates hoje. E talvez a gente não estaria usando o Windows, a gente estaria usando uma outra ferramenta, mas ela não deixaria de existir. Alguém em algum determinado espaço-tempo E isso não é um iria demérito. inventar. Não é um demérito, muito pelo contrário. É uma ferramenta importante dentro do empreendedorismo, né? Se você é um bom empreendedor e você não constrói bons relacionamentos, eu acho que o caminho ele fica um pouco mais difícil. Eu concordo. Qual foi a sua primeira aposta dentro do empreendedorismo? A minha primeira aposta, eu trabalhei durante muito tempo no setor de transporte, dentro do setor portuário, logo no início da minha carreira. A minha primeira faculdade que eu fiz foi processamento de dados, né? Eu sempre fui um cara aficionado por tecnologia. Mas aí eu percebi que não era a minha praia. Eu falei, eu não vou ficar aqui sentado atrás de uma cadeira desenvolvendo o sistema a minha vida inteira, né? Eu quero ser o cara que vai criar oportunidades para quem quer desenvolver esse sistema. E aí saí dali, fui fazer relações internacionais, administração com ênfase em relações internacionais, e comecei a trabalhar numa transportadora, né, aqui da região. Saí dessa transportadora, fui trabalhar em São Paulo, fiquei algum tempo em São Paulo e percebi que a minha vida não era São Paulo, né? Também achei que o caminho não estava por ali. Só que naquela oportunidade eu vi que lá em São Paulo eles estavam começando a implementar crachá de PVC. Hoje é muito comum, né, esse crachá que a gente utiliza, né, tipo padrão de banco. E eu falei, cara, isso tem um mercado em Santos, né, violento, né, muito grande. Eu conhecia muita gente aqui em Santos, fruto do network, e aí não me furtei a pegar a minha pastinha, colocar embaixo do braço, né, e começar a oferecer esse tipo de solução que era inovador aqui. Pediu demissão lá em São Paulo. Pedi demissão em São Paulo, e aí o risco, né? Por isso que eu perguntei, pediu demissão. Acreditei, é muito difícil, porque eu costumo dizer, eu sou um defensor da área comercial de todas as empresas, né? As pessoas não têm o hábito, principalmente, de ouvir a área comercial, né? E depois eu vou até fazer um paralelismo de uma determinada oportunidade que eu achei fabulosa, mas é muito difícil você sair para vender alguma coisa, né? Seja em Santos, São Paulo ou qualquer outra localidade. As pessoas recebem muito mal o vendedor, né? Eu costumo dizer, eu brinco isso até com a minha esposa, né? Quando eu vou numa loja do shopping, né? Minha esposa pede, deixa eu ver aquela roupa você vai comprar. Se você não for comprar, você não ocupa o tempo da pessoa, né? Então, assim, se você vai entrar na loja, você vai ter que comprar alguma coisa. Pelo menos essa é a minha percepção, porque a pessoa que está do lado de lá, ela tem uma expectativa de venda, né? Não é só do atendimento especificamente. Então, eu acho que você prestigia a área comercial quando você dá esse tipo de contrapartida. Eu falo que a área comercial é tão importante quando você tem a oportunidade de encontrar bons profissionais da área comercial, você fica encantado. Uma vez eu fui assistir uma palestra, né? Que é uma palestra comercial para tentar vender vinhos, né? E a aula que aquele cara me deu de vinhos é uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida, né? Então, se eu não tivesse dado a oportunidade de ouvi-lo, né, eu talvez não tinha angariado tanto conhecimento daquela pessoa que está ali à frente do comercial. Então foi muito legal, foi muito fantástico, e é aquilo que eu costumo dizer, a gente precisa aqui no Brasil ter esse amadurecimento para tratar a área comercial diferente. A área comercial é a área que dá o resultado para a empresa. A gente não tem que olhar a área comercial de uma empresa como despesa. Não, ela é investimento, né? A gente percebe, por exemplo, hoje que o profissional da área comercial, ele ganha por comissão, muitas vezes não tem um salário fixo, né? Cara, é uma coisa inacreditável, como é que ele se mantém quando e como ele pode estar motivado, né? Sem que ele não tenha, pelo menos, a tranquilidade de manter as despesas mensais que ele tem. Então, eu acho que a área comercial ela é muito hostilizada. Ela é tão hostilizada, né, que a gente não tem no Brasil, por exemplo, né, uma faculdade focada na área comercial, na área de business, né, focada mesmo. E as pessoas falam, não, você nasce vendedor. Não, ninguém nasce vendedor, né? E vender é difícil. A gente aprende a vender ao longo do tempo. Difícil. E o primeiro produto a se vender é você mesmo. Né? Então, se você não sabe se vender, muito dificilmente você vende qualquer coisa. A gente vende a partir do dia que a gente nasce, né? Porque você já chora. Então, você está vendendo alguma coisa ali para tua mãe. O que você está vendendo? A tua necessidade de comer alguma coisa. Então, todo mundo sabe vender. Então, é importante vender e é importante a gente valorizar a área comercial. Eu acho que a venda é uma tarefa difícil porque o vendedor ele tem um estigma negativo.
Foi isso que você falou. As pessoas não recebem com vontade um vendedor. Já, lá vem ele me oferecer alguma coisa. Olha lá, ele vai pedir alguma coisa. Então, você tem que driblar isso de alguma forma para conseguir extrair o que tem de melhor por trás daquela pessoa que você não conhece. Mas eu vou te falar uma coisa. Principalmente no mundo dos negócios, a área comercial é tão importante porque ela te atualiza. Né? Eu, dentro da área de tecnologia, eu separo, por exemplo, dentro da minha agenda, horários para que eu possa receber empresas de tecnologia, né? Para que a gente possa fazer essa troca de informação. E muitas vezes essas empresas te atualizam significativamente com o que tem de novidade, com o que tem de modernidade e assim sucessivamente. Isso vale para a nossa vida também, né? É tão engraçado que construíram inúmeros modelos de venda, né? Outro dia eu estava vendo uma pessoa reclamar que estava dando uma determinada empresa de odontologia, né? Limpeza grátis. Então, ninguém dá nada de graça, né? Então, a estratégia de dar algo de graça é para que a pessoa fosse lá e aí fornecesse seus dados e talvez vendesse uma outra situação, um clareamento ou algo que assim, isso você não vincula, você não cria fidelidade com o teu cliente, né? Então, isso é uma estratégia, pelo menos no meu entendimento, uma estratégia muito ruim de venda, né? Então, como é que você faz uma boa venda? Como é que você estrutura uma boa venda? Primeiro, se transformando no produto. Né? Você tem que ser desejo. Eu costumo dizer que o maior exemplo de venda que existe no mundo é a Disney, né? A Disney se vende sozinha, né? Porque ela virou objeto de desejo. Então, quando o teu produto ele é um objeto de desejo, a venda ela fica muito mais fácil, né? A gente tem que entender que as empresas hoje, departamentos, sejam eles operacionais ou técnicos, eles são departamentos que pavimentam a vida do departamento comercial, né? É o contrário. Muitas vezes estas empresas acham que o departamento comercial é um grande problema. E é o departamento comercial, por incrível que pareça, que traz dinheiro para dentro do negócio. Com certeza. Falando ainda do comercial, quando a pessoa começa a empreender, vamos dar uma dica aqui, vamos fazer um tutorial. Tive uma ideia, montei um projeto, vou começar a empreender, mas não tenho material humano, sou eu e só. O que você acha que ela deve investir mais? Nas vendas, no comercial, quando ela tem que optar por algo no começo de um novo negócio? Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente é fluxo de caixa. O que tem de mais importante dentro de uma empresa é o fluxo de caixa. Se você controla o teu fluxo de caixa, se tem um bom orçamento estruturado, você vai acompanhar a vida financeira da tua empresa. Então esse é o primeiro passo para quem quer ser empreendedor. Muitas vezes a pessoa ela é empreendedora, mas ela fala assim, não, eu só vendo e alguém faz o meu financeiro, eu só vendo e alguém faz tal coisa, eu só vendo... Não, o empreendedor dá trabalho. Né? Você tem que estar antenado e ligado em todos os setores e departamentos do teu negócio. Mesmo que o teu negócio seja só você. Né? Quando você fala desta única pessoa, por exemplo, né? Foi o exemplo que você deu, sim. É muito comum a gente ver o fluxo de caixa da empresa confundir com o fluxo de caixa da vida pessoal. Né? Então é um grande problema, isso é uma grande dificuldade. Então você precisa separar isso, você precisa estruturar. Então tem que fazer muita musculatura, né? Que eu costumo dizer, muito exercício para que você possa dar a estrutura financeira para o teu negócio e reinvestir no negócio. Né? As pessoas não têm o hábito de reinvestir no próprio negócio. Eu, particularmente falando, hoje, de tudo aquilo, né, que eu posso gerar de receita, eu sempre gero um percentual para que eu faça um reinvestimento dentro do meu próprio negócio, seja ele qual for, desde o impulsionamento no Instagram, desde a contratação de uma empresa de comunicação para me ajudar com as minhas palestras ou o que quer que seja. Isso é um reinvestimento que você está fazendo. E aí você está fazendo o ciclo girar constantemente. A gente já vai falar do livro do Maxwell, ele tem um livro, Negócio é Ter Negócio. Exato. Que eu acho que é um assunto muito pertinente, inclusive, mas você falou de fazer um exercício, musculatura, e aí eu linkei com algo aqui que eu costumo falar. Você acredita que o sucesso é treinável? O sucesso é treinável, acredito. Eu acho que o sucesso é engraçado, né? Eu vou te responder com algo que eu gosto muito, né? As pessoas, você falou da musculatura, né? As pessoas querem emagrecer, mas elas querem emagrecer no dia seguinte, né? Elas não querem o caminho para emagrecer. Quando as pessoas querem montar um negócio, ela quer montar um negócio para o dia seguinte, né? Ela não entende e ela não caminha para que ela consiga montar um negócio ali na frente. E aí o segredo do sucesso, pelo menos no meu entendimento, está no caminho. Eu gosto do caminho.
eu gosto da jornada. Vou te dar um exemplo. Durante a pandemia, eu assisti uma live de um grande amigo meu e nessa live ele fez uma seguinte colocação. Ele falou, cara, aproveita esse tempo que você tem ocioso da pandemia, que tá todo mundo em casa, para fazer aquilo que você sempre teve vontade de fazer e nunca teve tempo. Eu falei, olha, tá aí, é verdade. A gente nunca tem tempo para nada. Eu tá cheio de tempo ocioso. Nesses 2 anos, quantas pessoas passaram reclamando e quantas produziram, né, necessariamente? Na pandemia eu escrevi meu livro. Você comentou do meu livro. Eu falei, cara, tá aí, eu sempre quis escrever um livro, nunca tive tempo para escrever um livro, eu tenho tempo sobrando para escrever um livro. Então eu vou escrever meu livro, né? E um segundo grande desejo que eu tinha era a vontade de aprender a tocar violão. Eu tinha uma vontade enorme de aprender a tocar violão. E aí eu fui fazer aula, mesmo que remoto. Né? Comecei a fazer aula uma vez, 2, 3, comecei a aprender uma música, 2 músicas, 3 músicas e comecei a perceber que a única pessoa que conseguia me ouvir era o meu cachorro, né? Ninguém conseguia mais me ouvir. E aí onde começam os desafios da vida fazendo paralelismo com o empreendedorismo, né? Eu percebi que eu comecei a aprender a tocar, mas eu não sabia cantar. Então ninguém conseguia ficar do meu lado porque era muito ruim, continua sendo, mas era muito ruim, né? Era muito ruim de me ouvir, né? E aí você tem que reinvestir. Você tem que necessariamente aprender novas skills para que você consiga chegar no teu objetivo. E essa é a jornada. E aí eu fui aprender a cantar, né? Comecei a cantar uma música, 2 músicas, 3 músicas e me desafiei. Fui pro estúdio, fui gravar uma música. Eu gravei uma música, né? Hoje eu tenho uma música gravada. Boa, ruim, péssima, excelente, ou o que quer que seja, mas eu gravei a minha música. Então eu saí daquele start que eu tinha lá, da vontade de aprender, até chegar dentro do estúdio e gravar. Aí você me pergunta, do que eu sinto mais falta? Da jornada. Foi muito gostoso. Hoje eu sei tocar violão, hoje eu sei cantar, mas aquela jornada, ela foi fantástica. Então isso me motiva, isso me dá prazer na vida, é fazer a jornada para chegar até lá. As pessoas, elas querem chegar lá sem gostar da jornada. Isso, dificilmente você vai conseguir na vida ter sucesso, se você não aprender a gostar da jornada. Até porque qualquer negócio precisa de um tempo de maturação. Claro. Ele precisa de um tempo para acontecer. Claro, dependendo muito do negócio. Tem negócios que acontecem mais rápido, outros menos rápido. Eu acho que nesse mundo moderno e veloz que a gente tem, as coisas estão acontecendo também muito mais rápido, né? Ou seja, as coisas estão se reinventando a cada dia, a todo tempo e a cada momento. Eu acho que sim, ele vai amadurecendo, mas ele vai amadurecendo dependendo do empenho e dedicação que também você coloca dentro do teu negócio. Então, se você não está empenhado e dedicado ao teu negócio, eu acho que muito dificilmente você vai ter um resultado a curto prazo. A não ser que a gente fale de investidor, né? Aí é uma outra realidade, um outro modelo. É um outro mundo, é uma outra estrutura de negócio. Vamos falar do livro, Maxwell. Vamos lá. Você falou que era um grande sonho seu escrever um livro. Acho que todo mundo tem um sonho, né? Escrever um livro, plantar uma árvore, construir uma casa e ter filhos. Eu ainda falta alguns, mas você tá na minha frente já, porque eu não tenho livro ainda, gente. Qual é o assunto? Claro, é empreendedorismo, negócio é ter negócio, mas como você começou? Qual foi o fio da meada? As pessoas sempre me perguntavam, né? Falam assim, poxa, Maxwell, você começou lá do zero, né? Começou a construir a tua vida, a fazer os teus negócios, as tuas coisas. E eu acho que você tinha que dividir isso, pelo menos a tua experiência, aquilo que você acredita. E eu sempre fui muito cobrado em relação a isso, principalmente dos meus amigos, das pessoas que muitas vezes me encontravam, tal, falando assim, pô, você comunica super bem, você dá um monte de insights legais, pô, transfere isso para um livro, né? Dá oportunidade também. E eu falei assim, cara, pode ser que um dia eu deixe esse legado. E aí, como eu disse anteriormente, com a pandemia, eu tive a motivação de começar a escrever esse livro. Então eu começo a tratar de alguns temas que eu entendo que são importantes para o negócio, né? Então, network, eu dou uma série de exemplos ali de network. Por exemplo, pescar os peixes onde exatamente eles estão. Então, as pessoas têm o péssimo hábito, muitas vezes, de querer vender sorvete para esquimó, como a gente quer dizer, né? Então, você está vendendo no lugar errado, para a pessoa errada, e de
de uma maneira errada. A gente tem um péssimo hábito de entender o mercado no qual a gente está inserido, né? Eu costumo dizer que a síndrome da paleteria mexicana, ela é inacreditável, né? Não sei se você conhece a síndrome da paleteria mexicana. Então, assim, era fantástico, eu amava aquele sorvete de doce de leite, né? Então, eu saía de casa para comprar aquele sorvete de doce de leite da paleteria mexicana. Então, as pessoas começaram a entender, falaram, meu, isso é bom, é um bom negócio, olha, ele tá ganhando dinheiro, 1 montou, 2 montou, 3 montaram, 4 montaram, 5 montaram, acabou o negócio. Por quê? Porque tinha tanta oferta e pouco consumidor, né? E aí autodestruíram um determinado negócio. Então você tem que ficar muito antenado, você tem que perceber quando está acontecendo isso dentro do teu mercado. Eu falo que hoje, por exemplo, uma empresa de comunicação é uma agência de comunicação. Comunicação do quê? De tudo. Porque a comunicação hoje, ela está aqui no YouTube, amanhã ela pode estar no PubPub, amanhã ela pode estar num outro ferramenta, Então, assim, você tem que se adaptar, você tem que ter essa habilidade para poder tratar. Então, são temas que eu abordo no meu livro também. Uma outra questão é a demonização do lucro, né? É impressionante o quanto nós, brasileiros, temos o péssimo hábito de demonizar o lucro. As pessoas tem o péssimo hábito também do me indica, não sei se você já passou por isso, né? Assim, poxa, me indica para o teu mercado e eu te pago uma comissão, todo dia. né? Me indica para o teu mercado e eu te pago uma comissão. Cara, ninguém é vendedor de ninguém, né? As pessoas, assim como eu, como você, ou quem está nos assistindo, elas precisam ser remuneradas, né? Então, essa questão do me indica é uma coisa que me incomoda muito, eu trato muito isso e abordo isso no meu livro, principalmente como é que você sai dessas situações e dessa circunstância que ela é muito ruim, né? Eu costumo dizer que você demorou para construir o teu network, você demorou para construir a tua estrutura de negócio. Por que você vai pegar tudo isso e dar para alguém, né? Para que possivelmente você possa ser remunerado por um determinado percentual? E aí vai o grande perigo que eu sempre costumo comentar. Vou imaginar que você até o faça. E se essa pessoa não entregar? Né? E se essa pessoa não tiver o nível de excelência que você tem, você está colocando em risco o teu negócio. Então a gente precisa tirar isso de dentro desse mindset que a gente tem nos negócios aqui do Brasil. Certa oportunidade eu liguei para ver a cidadania americana para um advogado nos Estados Unidos, ele me atendeu super bem. Aí eu falei, olha, eu queria entender como é que é o processo. Ele falou, tô te mandando um boleto. Eu falei, como assim um boleto? Ele falou, a minha hora... Eu falei, não, mas eu só quero entender. Eu falei, então, para você entender, eu estudei. Eu estudei para aprender, para poder te... Então, assim, se você não me pagar a minha hora, eu não consigo me sustentar. E faz todo sentido dentro desse mercado que a gente tem. Eu acho que a gente está amadurecendo, a gente está no caminho, mas a gente está muito aquém e além. Então, tem uma série de dicas, por exemplo, como estruturar um bom orçamento, né, um bom fluxo de caixa dentro da tua empresa. Então, eu venho dando uma série de dicas ali do que eu vivenciei, daquilo que eu aprendi dentro das minhas atividades, para que de alguma maneira as pessoas possam ou não utilizar, ou pelo menos comparar com aquilo que elas têm. Você já pensou em algum momento da sua vida dar algum tipo de curso para empreendedores? Ainda não. Eu tenho hoje uma demanda muito grande de palestras que eu dou sobre o perfil do novo profissional moderno, né? Eu abordo muito isso, é algo que eu venho discutindo bastante. Eu falo que não dá mais para ficar aprisionado no passado. As pessoas têm esse péssimo hábito de ficar aprisionadas no passado, com modelos de negócio que deram certos lá atrás, né? Eles ganharam dinheiro com aquilo, e por entender que aquilo deu certo lá no passado, eles querem continuar no dia de hoje. E aí o que acaba acontecendo? Tudo aquilo que ele ganhou, né? Perdeu. Ele vai acabar perdendo porque ele vai insistir num negócio que não está dando mais certo. Então eles ficam muito aprisionados. E o perfil desse profissional hoje, ele está muito vinculado a essa pessoa que está antenada no que está acontecendo, né? Antigamente você montava um negócio e esse negócio era o mesmo negócio a vida inteira, né? Eu costumo brincar até para essa nova geração, nem balada fica a mesma, né? Ou seja, reinauguração da balada, eles só pintaram a parede, mas eles fizeram alguma coisa. Então eles estão o tempo todo também se reinventando. E o mercado é assim, hoje o mercado está muito dinâmico, né? E além de ficar aprisionado no passado, a gente tem que ter a habilidade de enterrar projeto. Né? Eu falo muito disso. O bom profissional hoje é aquele que consegue enxergar determinados projetos que não funcionam mais e precisam ser enterrados, né? E aí depois construir novos projetos para que você possa continuar monetizando e faturando também.
Mentoria também nunca pensou? Não, por enquanto não, né? Você colocou uma série de atividades. Não, porque e eu acho que é um caminho, não sei, assim, na minha visão como empreendedora, você fala de tudo um pouco com muita propriedade. Uhum. E eu, acompanhando as pessoas que têm mais ou menos o seu perfil, e eu sigo muitas na internet, o caminho acaba sendo esse, porque muitas pessoas precisam de uma orientação para começar, para seguir. E eu acho que a mentoria se encaixa muito, muito nisso. Assim, de uma certa forma, eu tô começando esse caminho, né, para dar um pouco dessa minha experiência. Eu contratei mais recentemente uma empresa de comunicação, uma boa empresa de comunicação aqui da nossa região, para que ela começasse a estruturar esse processo para que eu entenda. Que é a questão de você reinvestir, Sim. né? Não se aventurar. Eu não gosto muito desse papel do influencer, do consultor. Particularmente, eu ainda tenho algumas restrições com estas questões, né? Mas, de alguma maneira, respeito muito o papel de muitas pessoas. Eu acho que a gente hoje está passando por um processo muito importante, né? A gente veio de um universo muito técnico há tempos atrás, onde a gente exigia, né, das pessoas que elas tivessem uma faculdade, que elas fossem pós-graduada, que elas fossem mestrada. Muitos títulos. E aí você teve assim, uma exigência dessa geração, né, que nós vivenciamos um pouco ou bastante disso, e essa geração ela entrou tarde no mercado de trabalho. Né? Porque ela teve que buscar tudo isso porque o mercado exigia. Então não dava para você sair da faculdade e procurar um emprego, porque você tinha que fazer uma pós-graduação, você tinha que fazer um mestrado, você tinha que fazer um doutorado. Então você ia para o mercado de trabalho com 30 anos de idade. Né? E hoje a gente está vivendo um outro momento. Qual é esse outro momento? A gente está com meninos de 19 anos que começaram 18, né? Aprenderam a programar na internet, né? E estão faturando em Bitcoin hoje, por exemplo, né? Então milionários e não aprenderam absolutamente nada. Então percebe que aí você tem os dois pesos de cada lado. Você tem influenciadores hoje no Instagram com 2 milhões, 3 milhões, falando de determinados assuntos, né, que eu não quero pontuar aqui, mas que estão milionários também, né, que não tiveram uma estrutura de aprendizado por trás. Ou seja, está tratando bem o fluxo de caixa ou é só aquele faturamento pontual? Ou seja, o que está faturando aqui está gastando amanhã, né? Então, tem um planejamento estruturado de futuro, o que ele vai entender, o que ele quer para fazer da sua vida daqui a 5, 6 anos ou o que quer que seja. Então, eu acho que a vida ela sempre acha um equilíbrio, né? Então, a gente tendeu muito para esse lado, hoje a gente está tendendo muito para esse lado e quem olhar para daqui a 2 anos, não vou muito longe, né? O equilíbrio disso tudo, eu acho que vai conseguir se despontar muito bem. Acho incrível. Olha só, tá acabando, infelizmente, porque a conversa tá excelente, mas quem quiser bater um papão com o Maxwell, olha só, tem o Instagram dele, Maxwell com W, Rodrigues 360. Pode acompanhá-lo também na TV, aos sábados, após o Jornal Hoje, Exato. No Porto 360. Quando volta, Maxwell? A gente está no ar, a gente para por conta da Copa do Mundo, né? Então a Copa do Mundo terminando, dependendo volta normal. Do quanto o Brasil avançar, e aí a gente volta todos os sábados normalmente. E o livro do Maxwell, quem quiser comprar, onde pode encontrar? Amazon, todas as plataformas de venda hoje disponíveis, você tem um livro disponível para compra e você pode acessar a Amazon, por exemplo, né, que é uma grande plataforma, e lá está disponível. Super dica de leitura para o final de semana, e não percam. Queria agradecer os nossos patrocinadores, o Pães do Vale, pães.do.vale no Insta. O nosso pão de queijo hoje não tá aqui na mesa, mas vou mandar pro Maxwell. E ó, vou cobrar, hein? Pode cobrar pães.do.vale. Pães.do.vale. Tá aqui embaixo. Eu vou mandar o pacotinho pro Maxwell, depois ele posta pra dizer que é incrível. Depois vá lá conhecer os produtos. Também a The Box Shop, a lojinha aqui da apresentadora que vos fala. Também vai lá, dá um like, curte, só tem produto legal. E antes da gente terminar, eu queria pedir pra você, Maxwell, deixar aqui uma fala, algum registro final, uma dica, o que você quer deixar para quem está assistindo a gente sobre empreendedorismo. Se você me permitir, eu vou terminar com uma frase que eu gosto, principalmente para esse momento que a gente está vivendo, talvez valha a pena, né, para essa reflexão, né? Eu falei daquela balança, né, e a gente está vivendo isso não só na vida profissional, né, desse mundo novo, esse mundo disruptivo, tendendo de um lado para o outro, como a gente viveu isso e acompanhou na política agora, né? E eu vou terminar com essa frase.
eu acho que na vida não importa se o gato é preto, branco ou pardo. O que importa é se o gato come rato. Fica aí. Vamos pensar então. Um beijo, obrigada pela companhia e até semana que vem. Ai, foi muito bom. Gostou? Adorei, obrigada. Foi muito bom mesmo. Muito bom, incrível, vamos. Olha só que a gente tinha muito mais assunto pra falar. Eu falo demais, eu vou tirar. Pode falar demais, é bom.